Olá, vamos falar hoje um pouco sobre uma questão que os pacientes me trazem aqui no consultório, que é a diferença entre rinite e sinusite, né? Primeiro, do ponto de vista de conceito, né, o revestimento do nariz e dos seios da face, que são as cavidades aeradas que ficam em volta do rosto, que quando inflama é o que se dá o nome de sinusite, ela é a mesma. Então, o correto seria você falar rinocinusite. Os processos são contíguos, né? Você teria o processo de rinite e sinusite junto. Então, o termo que a gente gosta de usar no termo médico é rinocinusite. Mas para o leigo e para o nosso paciente que nos procura, ele quer saber o seguinte: o que é rinite e o que é sinusite? Em geral, rinite é uma alteração inflamatória que se localiza principalmente no nariz. Obstrução nasal, coriza, secreção amarelada, dores de cabeça, espirros, né, que são relacionados aí a vários fatores, várias causas. Pode ser uma causa alérgica, pode ser uma causa viral, pode ser uma causa bacteriana e por aí vai, né? Mas, na verdade, os processos, quando vem falando eu tenho uma sinusite, né, ele é um processo que atingiu também o seio da face e pode ou não vir com dor de cabeça associada. Eu não gosto muito dessa divisão porque existe uma cultura, principalmente até do próprio médico de pronto-socorro, de falar, eu tenho uma sinusite, e sinusite remete ao uso de antibiótico, né? Grande maioria dos pacientes que a gente atende, que vêm com diagnóstico de sinusite e tomando antibiótico, eles têm, na verdade, uma rinocinusite, aqui em Brasília é muito comum, de origem alérgica, que não necessitariam de antibiótico. Então, a gente percebe que essa confusão não é só do paciente, existe também uma supermedicação, um exagero no uso de antibiótico, porque o paciente chega no pronto-socorro, tem uma obstrução nasal, tem uma dor de cabeça, e aí alguém fala que é uma sinusite, opa, sinusite é antibiótico, né? E não é bem assim que o caso deveria ser conduzido. Então é muito comum pacientes que vêm tomando antibiótico do pronto-socorro, falando que tem uma sinusite, a gente vai examinar, ele não está melhorando, não é porque é uma sinusite, ele tem uma rinocinusite alérgica. E você dá um antialérgico e o paciente vai melhorar. Então, essa questão de diferenciação eu acho um pouco perigosa para o paciente, porque o próprio paciente ele raciocina o seguinte: eu tenho uma sinusite, eu tenho que tomar antibiótico. Por quê? Porque no pronto-socorro é assim que ele é conduzido, né? Então, eu acho assim, o nome correto é rinocinusite. Primeiro, é um processo inflamatório da mucosa nasal e de seios da face. Elas geralmente vêm em conjunto. E essas rinocinusites, elas têm causas alérgicas, bacterianas, virais e outras causas aí de rinocinusite crônica, que isso é um pouco mais complicado. Então, eu acho que a associação da boa história clínica, um bom exame clínico, associada ou não a endoscopia nasal e exame radiológico como uma tomografia, são essenciais para realmente identificar a causa. Eu acho que eu não fico me prendendo muito se é rinite, se é sinusite, exatamente por causa desse tipo de confusão que acontece muito, né? Então é isso, é rinocinusite. E aí a causa delas é que vai determinar o tipo de tratamento que você vai fazer. E a grande maioria, pelo menos que eu pego no consultório, respondem bem sem uso de antibiótico, apenas com lavagem nasais e antialérgicos.